Olá, boa noite. Estão aí? Tá ouvindo agora? Uhul! Gente, probleminhas técnicos, né? Sabe como é? Ainda bem que eu tô aqui com a minha produção, que é meu marido, senão não dá. Esperar um pouquinho para entrar mais pessoas, que tivemos assim, imprevisto. Agora está tudo certo, né, meninas? Estão me ouvindo? Tranquilo? Ótimo, muito bem. Muito bem. Então vamos começar. Boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas, tá? A nossa aula Gravidez sem dor nas costas. É um tema bem bacana, né? Porque quando a gente está gestante, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Que você está gerando ali o amor da sua vida. Então, a gente precisa ter essa qualidade de vida, né? Sem dor, passar por toda essa transformação que a gestação nos traz, né? E ficar tranquila, né? Então, vou me apresentar, tá? Eu sou a doutora Aline Burim, sou fisioterapeuta. Nessa aula, vou mostrar para você o caminho para ter gravidez, para ter uma gravidez sem dor nas costas, diminuindo a sua dor, tá? E o seu desconforto, né? Em até 10 minutos, tá? Você vai começar a entender melhor seu corpo, as mudanças que a gestação traz no corpo da mulher. Eu sei que isso parece ser muito. Ai, desculpa. Eu sei que isso parece ser muito bom para ser verdade, né? Mas quando eu estive gestante, passei por essa dor incômoda, tá? E por atender muitas grávidas, eu desenvolvi um método com exercícios práticos que você faz em casa, sem aparelhos, tá? Onde as futuras mamães melhoraram muito o seu bem-estar durante toda a gestação e passaram principalmente o último trimestre, que é o que pesa mais, né? Sem dor, tá? Veja alguns relatos. Eu vou passar aqui para vocês verem. Agora eu vou precisar de ajuda aqui. Só mais um minutinho. Você vem aqui com janela. Aqui. Tem que compartilhar inteiro aqui, né? Olha aí, meninas. Um depoimento, né? Delas. A outra paciente minha mandou para mim, amando a recuperação do pós-parto normal. Essa paciente, gente, era a segunda gestação dela. Ela estava. A primeira gestação foi cesárea, só que foi uma cesárea bem conturbada. Ela não sofreu muito, né, no pós-operatório, enfim. E aí, quando ela ficou grávida pelo segundo filho, né, ela falou: não, eu vou querer parto normal e vamos tentar, né? E deu tudo certo. A gente fez a físio, né, a fisiopélvica, conseguimos. Ela estava com uma dor lombar imensa, a gente conseguiu tratar, né, cessar essas dores com essa técnica que eu desenvolvi, que eu vou passando para vocês. E assim, dá certo, tá? Tem que treinar, tem que fazer tudo certinho que vocês vão ter resultado. Agora, outro aqui, obrigada pelo carinho e suporte, de verdade. Porque depois do parto, eu faço um acompanhamento, né? Online mesmo, para perguntar se está tudo bem, né? Principalmente com a mãe. Porque quando
o bebê nasce, a atenção volta todo para o bebê, né? E a mãe, todo mundo esquece. Só que a mãe que está precisando de mais atenção naquele momento, né? Porque fora a rede de apoio, né, que tem que estar ali, né, para dar uma reforçada, uma ajuda, isso faz toda a diferença. Aí agora tenho esse vídeo aqui de uma outra paciente que ela fez para mim, vou passar para vocês. Oi, eu sou a Luana e fui paciente da doutora Aline Burim durante a minha gestação. A doutora Aline é uma pessoa, uma profissional incrível, um grande acolhimento. E me ajudou muito durante a gestação, com relação às dores nas costas, nas pernas. E a gente fazia todos os exercícios ali semanalmente. Também fiz a parte de drenagem, né, porque eu já tinha esse problema antes da gestação, então durante a gestação a gente acaba tendo mais retenção de líquido. E mesmo que eu não tenha tido um parto normal, a recuperação da minha cesárea foi maravilhosa, justamente porque o meu corpo estava preparado para esse momento. Então, queria deixar aqui esse depoimento e agradecer muito a doutora Aline, e você não vai se arrepender de se cuidar junto com ela durante esse momento tão especial da sua vida. Meninas, oi, tivemos outro problema técnico, mas só foi o áudio, né? Mas vocês ouviram, né, certinho? Então, vou continuar aqui, tá? Depois eu vou mandar de novo, tá bom? Enfim, ó, minha historinha. Eu já fui como você, fui gestante, 33 anos, fui mãe aos 34, e hoje minha filha Alice tem 6 anos. Meu maior presente que Deus me deu. Olha, realmente. E... Ai, só um minuto. Deus do céu. Passando, já passou. Não volta? Aliás, quem daí, gente, é a primeira gestação? Ou segunda? Escreve aqui no chat para mim saber se vocês estão... A Belina Brito está falando que não está me vendo? Eu fui na apresentação, mas já tá vendo. Ah, tá. Tá todo mundo me vendo agora, certinho? Me ouvindo? Tá, então a maioria, primeira gestação, primeira. Ai, muito bem, meninas. Segunda gestação com 34 semanas, tá chegando. Mãe de primeira viagem. Ai, muito bem, meninas. Quem tá pela mãe de primeira viagem, né? É a primeira gestação, tem muitas dúvidas, né? Muitas coisas para organizar, né? Então, é um momento muito mágico, né? E aí todo mundo fica preocupado, né, com tudo, com tanta coisa, o corpo tanto em transformação, né? E eu estou vendo aqui a Islânia falando que é a primeira gestação, que evolui, estou sentindo muita dor nas costas, meninas, não é fácil. Tem o lado maravilhoso, né, de gestar, mas também tem esse lado que é mais delicado, mas tem tratamento. Então, a gente consegue, sim, resolver, tá? Deixar essa dor aí de lado, né? Treinando, fazendo certinho os exercícios, tá? E vi também que tem gente aí de todo o país. Que legal, vamos interagir, gente. De que cidade que vocês estão falando? Eu sou aqui de Barueri, na Grande São Paulo. A Belina, tá falando, né, que começou a sentir dor nas costas e na região pélvica, né? Sim. Está com 28 semanas. Caxias do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Sinop, que legal. Rio de Janeiro. Bem bacana, meninas. 17 semanas.
Islane, vai dar tudo certo, hein, menina? Fé em Deus aí que, ó, agora a sua gestação vai dar tudo certo. Você está tratando a trombofilia? Você é Vitória da Conquista, Bahia. Minha família é de lá, sabia? Tem um sanguinho baiano também. Primeira gestação. O vídeo tá travando, Fernanda? Não, tá não, tá tudo certo. Vê se já melhorou aí, que aqui a conexão já tá boa. Tá? Que eu vou começar a passar. Meninas, eu vou passar um pouquinho aqui de dor nas costas, né? Tá todo mundo. Começou a fazer pilates. É bom, pilates, sim. Já dá uma aliviada, mas não é o suficiente. Tá tomando Clexane? Ótimo, Islane, é isso aí. Todos os dias você toma? Porque precisa, né? Aí essa medicação acaba segurando, né? Então vai dar tudo certo. A Fernanda do Pará. Que legal, Fernanda. Todos os dias, é isso aí. Muito bem. Na região pélvica. Entendi, meninas. A maioria sofrendo mesmo, né? Com essa dor incômoda nas costas e a questão de ser a primeira gestação, né? Uma ou outra que falou que é a segunda gestação, né? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, tá? Depois eu vou passar umas fotinhos para vocês verem o período quando eu estava gestante, tá? Hoje minha filha tem 6 anos, tá na primeira série, então já passei por tudo isso que vocês estão passando. E aí, eu agradeço muito, tá, por vocês estarem aqui nessa noite de quinta-feira. Vamos diminuir, zerar essa dor lombar, hein? Porque gestante feliz é gestante sem dor, né? E hoje, como mãe e fisioterapeuta, tenho 3 pós-graduações. Eu sou especialista em dermatofuncional, em ortopedia e saúde da mulher. E quero e posso ajudar você, gestante, a diminuir sua dor lombar em apenas 10 minutos. Tá? Eu pratiquei dança, fiz jazz por 15 anos, através da dança que surgiu essa vontade de fazer a fisioterapia. Eu sou natural daqui de Barueri, da Grande São Paulo. Barueri fica a 40 minutos da capital, né? E como vocês sabem, São Paulo é a referência, né? Em tratamento, em informação do país. Eu sou graduada em fisioterapia há 19 anos, tá? Eu fiz lá na capital também. E tenho essas 3 especializações na área, sendo a última que eu fiz em saúde da mulher, acompanhando na pele, né, as gestantes, no pré, durante o parto e no pós-parto. O meu maior desejo é fazer com que esses exercícios de alongamento, movimento da pelve e da coluna diminua significativamente a sua dor durante a gestação, tendo uma gestação super leve, feliz e saudável. E para vocês aproveitarem esse momento, né? E a gravidez, quando planejada ou não, é uma dádiva de Deus na vida de uma mulher e temos que vivenciar essa gestação e curtir os momentos em família, planejando o chá de bebê, o chá de fralda, que é super bacana, né? Que reúne a família, os amigos, e nesse momento especial para a família, para o casal, né? Eu sentia dificuldade em fazer alguns exercícios, tá? Quando estava gestante, eu tinha medo de fazer algo errado ou começar a aumentar a dor, né? E isso é uma grande insegurança da grávida durante a gestação. Eu tenho um consultório, eu atendo aqui na minha cidade, e as gestantes que eu atendo, a maioria fala a mesma coisa, que tem medo de fazer ou algum movimento, né, que prejudique, que piore, intensifique mais essa dor, né? E eu comentei com elas, né, que eu também, quando estava gestante, também passei por isso, e também tive essa dor, né? Esse medo, né? Porque o pior medo da grávida o pior aliado, desculpa, da grávida, da mulher, quando está gestando, é o medo mesmo, né?
ele não deixa a gente avançar, cria muitos obstáculos que prejudicam a gestação de fluir, criando barreiras e aumentando desconfortos e as dores durante a gestação. Eu, por exemplo, tive essas dores na região da lombar, procurei um pronto-socorro obstétrico na época, fui medicada, mas só aliviava e logo depois voltava a sofrer com as dores. Procurei o fisioterapeuta pelo plano de saúde, porque eu já não conseguia fazer alguma manobra, alguma técnica, né, em mim mesma, porque eu já estava enorme. E aí, alguns exercícios eu conseguia, outros não, né? Então, eu procurei ajuda, né, de um colega pelo plano de saúde, né? Mas o atendimento foi muito raso, meninas, bem superficial, e fui embora frustrada, né? Sem solução, e o pior, com dor. Também fiz várias atividades físicas, como a hidroginástica, a caminhada, o pilates, a aula de dança, e tudo que eu fazia sentia um alívio, né, um pequeno alívio no momento do exercício, e depois de algumas horas já voltava novamente as indesejadas dores e os desconfortos na lombar. Eu vivia de pomada, eu não sei se vocês também usam aquelas pomadas, né, para dar uma aliviada, mas é só um alívio momentâneo, né? Foi aí que eu uni o meu conhecimento como profissional, como fisioterapeuta, e senti na pele, né, a sensação de estar gestante, com as dores, né, e aí comecei a montar uns exercícios simples, e foi aliviando esses meus desconfortos e minhas dores. Então, a Suzane aqui está falando que tem medo, né, de usar qualquer coisa e prejudicar, exatamente, é normal, né? Então, e a gente tem que ter esse receio mesmo, né? Porque não é qualquer coisa que alivia e não é qualquer coisa que vocês podem tomar também, né? Nem principalmente medicação. Então, ó, agora eu vou dividir com vocês, porque gestante sem dor é gestante feliz, priorizando o bem-estar da gestante e é fundamental em toda a gestação. A mulher está gerando uma vida e formando sua família. Gerar uma criança é uma dádiva de Deus e passar por esse período lindo sem dor é o sonho, né, de toda gestante. Eu encontrei uma maneira de melhorar a sua vida de forma simples, tá? Eu desenvolvi uma técnica chamada Pelvis Fit, com exercícios simples que você pode fazer em casa, sem uso de nenhum equipamento, com poucos materiais, por exemplo, lençol, um colchonete, ou um simples tapete, uma almofadinha, tá? Que tudo isso é coisa simples que todo mundo tem em casa, né? É possível cessar a dor limitante que incomoda tanto e deixa você incapaz de realizar as atividades do dia a dia no trabalho. Vou falar um pouquinho sobre as alterações, tá? Que a gestação traz para o corpo da mulher. Pois o corpo sofre muitas transformações, por exemplo, o aumento do peso, a mudança do centro de gravidade, mudanças físicas, alterações hormonais, que se você não estiver com o corpo preparado, você pode sofrer frustrações, ter medo, aumentar os desconfortos, impossibilitando de curtir esse momento da sua vida, né? Vou parar aqui para me ler um pouquinho aqui sobre o chat. A Belina está comentando que está com diabetes gestacional, né? E em jejum está alterada. Já estou fazendo dieta, mas ainda está deve estar um pouco alterada ainda, né? Demora um pouquinho, viu, Belina? Mas faça a dieta certinho, tá? Porque normalmente é uma condição ali do próprio organismo, né? Então, eu acho que você não tinha antes, né, de estar gestante, a diabetes, então a gestação que trouxe, né? E aí cuida bem da alimentação, cuidando certinho da alimentação, posso ficar tranquila que não tem problema, tá? Tanto para você quanto pro bebê,
durante o trabalho de parto é tranquilo, e o pós-parto também, tá? Eu tenho várias pacientes que, antes de ficar gestante, não tinha a diabetes gestacional, e aí, conforme foi passando os meses, depois que estava gestante, né, ela obteve, né, e essa tenho 2 pacientes que tiveram essa diabetes gestacional, e assim, foi bem no finalzinho, sabe? Não foi no começo e nem no meio, foi aparecer depois de 30, se não me engano, depois de 32 semanas, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com a alimentação, a gente sabe que, né, comer é muito gostoso, mas tem que tomar todo cuidado, é pouco, tá? Então, faça a dieta certinho, com acompanhamento com a nutricionista, que aí você vai ver que é passageiro. Aliás, essas pacientes tiveram o bebê de parto normal, super tranquilo, tá? E depois o bebê não tem nada, tá super bem, elas também estão bem, e não ficaram com a diabetes depois, foi só o momento da gestação mesmo, tá? Mas fica firme aí, faça tudo certinho que vai passar, tá? Então, assim, deixa eu continuar aqui. A gestação, gente, ela altera tudo no corpo, né? Então, não é só o útero, não é só... altera o nosso sistema nervoso, o sistema imunológico nosso, né? Alterações na pele, no seio, e eu vou falar um pouquinho de cada, tá? As alterações na pele e nos seios, ó. Nos seios, eles crescem, né? Ficam mais sensíveis ao toque, as auréolas escurecem, podem surgir pequenas protuberâncias, tá? Que são pequenos tubérculos, que a gente fala, como se fossem umas bolinhas, sabe? Mas não dói, tá? E pode ser que a gestante, quando tiver no 30 semanas, 28 semanas, já começa a ter o colostro, tá? É normal, não se assustem que é normal. Mas tem gestante que aí procura o seu médico, o obstetra, e ele passa até uma medicação para dar uma diminuída, que é os hormônios que estão a 1000 por hora aí, né? Então, é por isso que acaba acontecendo isso até antes do bebê nascer, tá? E é tudo alterações hormonais. E a pele também, eu não sei se vocês já repararam aí, que aumenta muito a pigmentação, né? Em áreas como pintas, sardas, aparecimento daquelas manchas escuras no rosto, melasma, tá? E a linha no abdômen, abaixo do umbigo, que chama linha nigra, então, ela começa a aparecer, né? E aí, depois que o bebê nasce, até uns 2 meses depois do pós-parto, que essa linha tende a diminuir e vai sumindo, tá? Agora eu tô parando aqui para ver o chat. Tô fazendo, imagina, Belina, estou à disposição, tá? A Giovana tá falando que começou o colosso desde as 21 semanas. É normal, sim. É a questão hormonal, tá? Mas não pode estimular. Não pode ficar pressionando, tá? Porque senão ele estimula mais e mais. Tá bom? E a Cris, quem tá falando que tá com 34 semanas e nada de colosso. Também é normal, tá? Eu mesmo. A minha filha nasceu, meninas, com 39 semanas e 2 dias. Eu não tive colostro a gestação inteira. Só fui ter depois que a bebê nasceu, tá? Então, também não tive. Então, deixa eu continuar aqui. Tem as alterações, né, do sistema digestivo também, constipação e hemorroida. Gente, como é ruim isso, né? Meu Deus. As mudanças hormonais podem causar prisão de ventre, em alguns casos, e chegar ao ponto de aparecer hemorroida. Eu não sei como que vocês estão aí, mas tem que se alimentar muito bem, com muita fruta, verdura, né, folhas e muita, muita, muita água, aumentar a ingestão de água, porque nessa fase é uma transformação imensa no corpo da mulher, que realmente altera tudo, né?
E quem já tem o intestino mais preguiçoso, nessa fase tende a piorar, é inevitável, né? Então, precisa cuidar mais da alimentação, muito mais da ingesta de água, para isso não acontecer, não ter perigo de ter essas hemorroidas, porque, nossa, é muito, muito, muito delicado, muito constrangedor também. E aí a gestante fica, né, sem. Não tem muito o que fazer, né? Porque não pode tomar remédio. Tem algumas pomadas que podem ser usadas, tá? Mas aí vocês têm que procurar o obstetra que está acompanhando vocês, que aí vocês conseguem diminuir, né? E aí eu quero saber também de vocês, como que tá o intestino de vocês aí. Tá reguladinho? Tá funcionando todo dia? Um dia sim, um dia não? Vão escrevendo aí que eu vou tomar uma aguinha. A Suzane está falando que está com muita azia à noite. É normal? Normal, Suzane? Normal. Tem que tomar cuidado com o horário da sua última alimentação, tá? Às vezes, na correria, acaba jantando mais tarde. Então, e à noite, fazer uma alimentação bem leve, bem mais tranquilo, tá? Porque pode sim dar azia. Durante o dia passa bem, mas à noite, às vezes você comeu muita coisa, ou comida forte, entendeu? Então tem que fazer uma alimentação mais leve, tá? Mas tem também algum xaropinho líquido que você conversa com o seu obstetra que ele encaminha, tá? Porque eu também tive, principalmente à noite, porque eu chegava tarde do trabalho, e aí eu jantava tarde, né? E aí, quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir, estava com azia, tá? Aí eu tomei a medicação e aliviou, sim, tá? Vamos ver aqui a questão do intestino. Viviane tá falando. Cris, exatamente. Quem já tem hemorroida há tempos e agora com a gravidez, piora. Não é fácil. Por isso, gente, que tem que aproveitar e tomar muita, muita, muita água, tá? Fazer exercício, movimento também é muito importante, tá? Nem que for uma caminhadinha, sabe? Precisa fazer, porque movimenta o corpo, movimenta, né? Então, nossa, Islane, então, menina, até sangrou, você está comentando, né? Então, você tem que procura o seu obstetra e comenta isso com ele, tá? Que tem medicação que dá uma aliviada, tá? Que eu também, recentemente, o mês passado, aliás, eu estava atendendo uma gestante, que agora ela já teve a filha dela, uma fofa, por sinal, e aconteceu isso com ela, que ela já tinha um intestino muito, muito preguiçoso, muito, muito ressecada, né? E aí acabou que na gestação piorou intensamente, e aí durante a evacuação até sangrou. E aí ela me falou e tudo mais, né? E aí eu falei, olha, você tem que procurar mesmo o obstetra, que ele dá uma medicação, uma pomada que dá uma aliviada, tá? Porque senão, meu Deus do céu, não dá, né? São tantas coisas que acontecem, né, gente? Suzane, imagina, eu estou aqui para ajudar. Se quiser ter dúvidas também, meninas, podem escrever aí que eu respondo, tá bom? Então, vou continuar aqui. E o apetite, gente, e os desejos? Muda bastante também, né? Então, assim, o apetite pode retornar depois. O primeiro trimestre é mais difícil, né? Que tem muita azia, muito enjoo, acaba passando mal até, mas depois é só maravilha. Então, acaba voltando o apetite, né? E pode surgir alguns desejos também alimentares, né? Específico da gravidez, né? E quem aí já teve desejo de comer alguma coisa diferente?
Se vocês tiveram, conta aqui para mim também. Eu lembro que eu tinha vontade de comer tudo com muito limão. Então, era arroz, feijão, e eu espremia o limão e comia com limão. Comia muito jiló com abóbora, adoro. E teve uma vez também que meu marido teve que se virar de noite atrás daqueles doces de abóbora com coco. Gente, tem alguém de Minas? Que, ai meu Deus, eu comi isso em Minas, e aí eu não sei por que cargas d'água me deu vontade, mas eu não tinha visto em lugar nenhum. Mas, olha, aí meu marido correu atrás, né? E é aqueles doces de coco, ele é duro, sabe? Que a gente corta fatias assim, ó. Ai, gente, só de falar me dá água na boca, mas eu não tô grávida, não. Ai. Então, escrevam aí para mim, se vocês tiveram também algum desejo, assim, maluco, alguma coisa. A Belina está falando, está com 28 semanas, a Belina está pesando 1,4 kg, está pouco acima do peso para a idade gestacional. Não, mas fica tranquila, Belina. Aos pouquinhos ele vai desenvolvendo, tá? Se alimente bem, repousa também, tá? Tudo isso ajuda bastante, tá? A Fernanda tá falando que o intestino dela tá bem, só a pele tá ressecada, exatamente. É muito óleo, muito hidratante, tá? Eu tenho até uma dica, porque os cremes específicos para gestante são caros, né? E aí, na farmácia próxima, aí vocês acham aquele vidrinho de Nivea azul escuro, que é para pele extra seca. Aquele vidrinho, vocês colocando umas 2 colheres de óleo de cozinha mesmo, tá? Lá dentro, e mistura bastante, e vai passando no abdômen, no seio, no quadril, que é onde mais a pele vai esticar e vai ressecar, vai dar coceira, né? Então, é nessas partes mais importantes que tem que passar bastante, para hidratar bastante, tá? Para evitar, né, as possíveis estrias, tá? Deixa eu ver agora aqui os desejos. A Luana tá falando que teve comer feijão com farinha e carne guisada com pimenta. Que delícia! Fiz bolinhos, mas também já comi 3 bolinhos. É isso aí, não pode passar vontade, não. Tem que fazer. Aí, desculpa, meninas, tomar água. A Camila tá falando que o desejo só que meu marido faça massagem nos meus pés. Tá certo, aproveite essa fase que tá todo mundo, né, querendo agradar, né, a gestante. Então aproveite mesmo, e não faça só no pé, viu, marido? Faça no corpo também, né, que aproveita, já relaxa. A Leandra tá falando que todo tipo de suco, uma pitada de sal. Nossa, que legal, tá vendo, ó? Suco de limão com leite. Nossa, gente, pior quente sem gelo. Meu Deus! Fica tudo horrível, mas eu tenho vontade de tomar todos os dias. Normal. Depois que passar essa fase da gestação, vocês vão olhar e falar, gente, como que eu tomava aquilo? Como que eu comia? É normal. Não tinha barriga nenhuma, agora estou com 28, mais 4, começou a crescer muito, e muita dor no pé da barriga e lombar. Posso fazer em casa, exatamente. E a gente vai conversar sobre isso também, tá? Fica tranquila. Eu senti desejo por jaca no começo, agora só comer ovo e feijão. Carne não desce, exatamente. Vai mudando o paladar, né? É assim mesmo. E vontade de comer manga com sal. É isso aí, Fernanda. Manga com sal é famoso. Aqui em São Paulo, eu não sei de onde que você é, mas aqui também as gestantes também gostam. É manga com sal e acontece mesmo. Então, vamos continuar, gente. Vou falar um pouquinho também das alterações do sistema urinário, tá? Que aumenta muito, muito a frequência urinária, o útero em crescimento, pressiona a bexiga, né?
fazendo com que a mulher sinta a necessidade de urinar com mais frequência e urgência, né? E as alterações renais, os rins trabalham mais para filtrar o crescente volume de sangue, né? E tem outras mudanças também, né? O cansaço, sonolência, é comum sentir mais sono, cansaço, especialmente no início da gestação, né? O aumento do peso aumenta devido ao crescimento do bebê, né? Do útero, e do aumento de líquidos, né? E da gordura do corpo da gestante. A pressão pode aumentar, né? Tem pacientes que antes de estar gestante nunca tiveram pressão alta, e nessa fase também tem, né? O inchaço, né? O útero em expansão pode exercer pressão sobre as veias e os vasos linfáticos, levando ao acúmulo de fluidos, né? E inchaço nas pernas e nos pés, que também é bem difícil, né? Não é fácil. Agora eu vou falar um pouquinho do primeiro, segundo e terceiro trimestre, contados em semanas, que é uma confusão isso, né, meninas? Ai, não é fácil. Primeiro trimestre é do primeira semana a 13 semanas, que é crucial para a formação dos órgãos do corpo do bebê, tá? No segundo trimestre, que vai de 14 semanas a 27, é a fase que o corpo do bebê já se completa totalmente, e ele ganha peso e as características físicas. E o terceiro trimestre, que vai de 28 semanas a 40 semanas, que é o período final, né? Onde o bebê cresce, pega peso, né? E prepara para o parto, tá? E o corpo da mãe também já vai se preparando, né? Já vai tendo algumas mudanças, né? E assim, achar que é normal ter dor lombar durante a gravidez, não tem como fugir disso, não podemos deixar isso viralizar, tá? Não é e nunca foi normal e nem pode ser, tá? Ter dor durante a gestação. Então, pois manter do jeito que está, com que a grávida tem uma gestação sofrida e não curta o momento mais feliz do lado da família, não é fácil, né? Então, precisamos mudar isso. Durante os afazeres de casa, como que você lava a sua louça? A gente fica em pé na pia, né? E fazemos pequenas rotações no tronco, né? Que vai lavando uma coisa, vai enxugando, vai enxaguando. Tá correto isso? Mas como está a posição dos seus joelhos na pia, lavando a louça? Está contraindo o abdômen? E seus pés? Estão apoiados em algum objeto, alguma caixinha, assim? Ou tá no chão, com um chinelinho normal? Como que tá? E durante o trabalho, no escritório, sua cadeira é adaptada ergonomicamente para você? Ou seja, para o seu tamanho? Sua coluna fica apoiada no encosto da cadeira? Quando você está sentada? Tem algum vão sobrando entre a sua coluna lombar e a cadeira, o encosto da cadeira? Seu braço e seu cotovelo não ficam apoiados sobre a mesa? Você está só digitando e eles ficam flutuando? Seus pés não estão apoiados no chão ou em algum outro objeto? E na hora de dormir? Você está dormindo na mesma posição que você dormia antes de estar grávida? Seu travesseiro fica abaixo do ombro e da sua cabeça? Quando está deitada de lado, não usa nada entre os joelhos? Para sair da cama, você vira de lado e levanta de uma vez? Isso, meninas. Esses são alguns dos exemplos que todas ou a maioria das gestantes fazem de má postura sem saber que está prejudicando muito sua coluna lombar, tá? Então, atenção para esse tipo de rotina, né? Que acaba sendo coisa rotineira que a gente acaba fazendo sem perceber que está se prejudicando, tá? A gestante do primeiro trimestre e da primeira gestação pode não sentir diferença
quando fizer alguns movimentos, ou simplesmente não sentir dores ou desconfortos na coluna lombar, pois o corpo está em transformação, mas voltada para o bebê e não para a mãe, tá? Agora, as mulheres da segunda ou mais gestação já pode sentir dor significativa, né, desde o primeiro trimestre, tá? Pois o corpo já sofreu mudanças na primeira gestação, e isso a barriga fica muito mais aparente, né? Desde os primeiros meses. A gestante do segundo trimestre, ela pode começar a sentir incômodo e sentir a necessidade de ter uma ajuda em casa. Aí é hora de colocar a parceria para trabalhar também, tá? Então, vamos chamar o marido ou quem mora, né, com algum parente em casa, uma tia, uma mãe, tem que ajudar muito bem, muito nessa fase. E o segundo trimestre é a fase que eu comento com as minhas pacientes que está na lua de mel, sabe? Que é a fase da gestação que ela se sente melhor para fazer alguma coisa, está mais disposta. Os enjoos, as azias, né, diminuíram ou cessaram já. Então, é super importante que vocês tenham uma profissional da área acompanhando, né? Para vocês fazerem exatamente um exercício que dê resultado, tá? Que vai diminuir essa dor ou vai acabar com ela, e vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Já a gestante do terceiro trimestre, já na reta final, tem dores constantes na região da lombar, fazendo qualquer atividade de vida diária, qualquer coisinha em casa, necessitando de ajuda, de auxílios de terceiros, né? Fazendo com que ela não consiga realizar os afazeres da casa. Não consiga trabalhar direito no escritório, tem dificuldade para dormir, para dirigir, né? E pensem no perigo que é essa gestante travar a coluna, né? Em qualquer situação dessa. Tá no trabalho, tá no ônibus, voltando para casa, ou tá dirigindo, né? Que já aconteceu, pacientes minhas acabando depois, né, me contando que, aliás, veio me procurar por conta disso, que estava dirigindo, voltando do trabalho para casa, sentiu uma dor muito forte na região da lombar, ela estava de 29 semanas, quase 30, então já a barriga estava bem aparente, né? E é bem complicado, porque ela falou assim, Aline, quase que eu sofri um acidente, né? Porque eu travei, e aí ela estava numa rodovia, aí ela já conseguiu encostar o carro, ligar o pisca-alerta, e aí, assim, aí esperou um pouco, né? E aí, nisso, já apareceu uma viatura da polícia, né? E aí eles auxiliaram ela, porque é bem complicado, né? Não pode, né? É bem difícil ficar assim, com dor, né? E você precisa trabalhar, precisa seguir sua vida, né? Não é fácil. Deixa eu ver aqui as perguntinhas aqui, que tem bastante aqui. A Chayenne falando que já tinha problema no ciático, agora na gravidez piorou 10 mil vezes. É assim mesmo. Mas vocês vão fazer os exercícios, vocês vão ver que vai melhorar bastante. A Viviane falando que comia melancia com bastante limão. Tá vendo? Só os minutinhos que tá vendo o vídeo, já foi no banheiro 4 vezes, é normal. Podem ir no banheiro, viu? Aumenta o som aí, vão no banheiro, não pode segurar, tá? Não pode segurar de jeito nenhum. E a Giovana está perguntando, contrair a barriga é recomendável? Faço isso desde o começo, pois diminui a falta de ar que sinto. Sim, exatamente. É recomendável sim, tá? Eu vou explicar mais aqui, mais para frente, tá? Eu tiro mais dúvidas. E tá todo mundo comentando aqui que até no trabalho também é horrível, sente dor, lavando louça, que é o normal, né, gente? Então, é o nosso dia a dia, né, que a gente tem que fazer os afazeres de casa, mas a gente está vocês estão, né, numa condição que acaba alterando tudo, né? Então tem que ter esse cuidado, tá? E a Belina está perguntando uma dúvida se tem problema dormir do lado direito ou de barriga para cima. Estou dormindo do lado esquerdo.
Então, olha só, essa questão de dormir de lado é o ideal, tá? Porque, principalmente do lado esquerdo. Porque o lado esquerdo acaba fluindo mais o sistema circulatório, tá? Então, o sangue vai e volta pelo corpo todo sem ter problema nenhum, tá? Por conta do lado do coração. O lado direito, ele tem não flui direito esse sangue. Então, pode ser que você tenha um desconforto respiratório, tá? Acorde ofegante, acorde precisando respirar fundo para encher o pulmão de ar, sabe? Então, tem essa possibilidade. E também, gente, ela está falando que dormir de barriga para cima. Não façam isso, tá? Que é a pior postura para a gestante que está com dor, ou se não está com dor, vai ficar, tá? Então, não, de maneira alguma, não durmam de barriga para cima, tá? Se for, assim, não é nem dormir, podem descansar nessa posição, porém, com auxílio de almofadas ou travesseiros embaixo do joelho, tá? Então, coloca bem embaixo do joelho, aí vocês relaxam, tá bom? Mas nunca dormir nessa posição, tá bom? Porque aumenta a pressão nas vértebras da lombar, e aí faz com que pinça, né? Que pinça mais ali, e quem já tem algum prolapso, alguma coisinha, vai piorar, tá? Então, tome cuidado. A Luana está perguntando, as pernas doem muito, minha virilha latejando direto, é normal? Então, Luana, as pernas doer pode ser normal sim, tá? Mas eu te indico procurar o seu obstetra, tirar essa dúvida, porque às vezes é um problema circulatório, tá? Ou problema se você fica muito tempo em pé, ou trabalha em pé, tem tudo isso também, tá? E a questão da virilha pode ser algum probleminha, alguma disfunção no seu quadril. Então, tem que ver, tem que investigar, tá? Normal não é não, tá bom? Então, procure ajuda aí médica, tá? Que eu mesmo, meninas, o meu parto, eu fiz todos os exercícios, né? Para parto normal, eu sendo da saúde, né? Como físio, então a gente teve toda esse jeito, né, de eu atendi os pacientes, eu fazia exercício, fazia aula de dança, fazia muita coisa. E aí, um mês antes da data prevista do parto, eu comecei a sentir dor muito forte no na virilha, um peso na virilha, e aí eu tive consulta de rotina com o meu obstetra, e aí ele comentou, falou, olha, Aline, melhor você fazer uma avaliação com o ortopedista, né? Antes de tentar um parto normal, porque a gente não sabe, né? Falei, tudo bem. Aí fui atrás, passei com o ortopedista e realmente, meninas, ele fez uma avaliação e eu tenho um probleminha dos dois lados do quadril. Então, é uma lesão pequena, mas faz diferença na hora de entrar no trabalho de parto. Então, ele me aconselhou a não fazer o parto normal, porque, assim, podia ser que não aconteceria nada, mas podia ser que, quando a bebê nascesse, eu teria que ir direto para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de quadril. E aí a gente, como fiz, trabalha na área, enfim, sei muito bem como é a reabilitação, né, de uma cirurgia de quadril, e não é legal. Eu falei, não, então é melhor a gente fazer a cesárea mesmo, né? Mas mesmo como eu fiz muita atividade, muita coisa, então a minha recuperação da cirurgia, da cesárea, foi maravilhosa, gente. Eu não tive nada. Então, assim, minha filha nasceu 7h40 da noite. No dia seguinte, pela manhã, eu já estava andando, sentando, normal, e com postura reta, não estava sentindo absolutamente nada, porque meu corpo estava preparado para isso, né? E a gente trabalhou, eu alonguei, fiz muito fortalecimento, muito exercício de mobilidade do quadril, da pelve.
Então, foi bem tranquilo, tá? Deixa eu tirar mais dúvidas aqui. Isso, é todo mundo comentando sobre a dor na lombar, né? Então, tem que fazer isso mesmo. A Adélia falando que trabalha na limpeza, exatamente, e é mais difícil, né? Porque não tem como, né? E você tá com 21 semanas, tá na metade da gestação, né? Ainda tem outra metadinha aí. Então, por isso, faça exercícios, tá? E a Fernanda falando que geralmente dorme melhor de barriga para cima. Então, se você dorme melhor, mas coloque esses travesseiros embaixo do seu joelho, tá? Apoie bem, para não sobrecarregar, porque senão o peso do abdômen, do útero e do bebê, vai totalmente lá na sua lombar. E aí, se você está sofrendo de dor na lombar, vai piorar, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, meninas. Olha, com tudo isso que eu passei, né, com essa minha experiência, sentindo dor, enfim, aí eu uni o útil e o agradável, né? Eu passei na pele o que é uma gestante com dor lombar, e aí eu uni o meu lado profissional, né? E aí eu desenvolvi um método chamado método Pelve Fit, tá? São exercícios de mobilidade, alongamento da pelve e fortalecimento dos abdominais. São exercícios rápidos, tá? Práticos, que diminuem as suas dores na lombar em apenas 10 minutos. Isso elimina o sofrimento da gestante e melhora rapidamente o bem-estar do seu dia a dia. Todas essas posturas fazem toda a diferença numa gestante que tem essa consciência corporal, sabe contrair e relaxar a musculatura do corpo na hora certa. Isso diminui a incidência de dores, tá? Na região da lombar, melhorando a qualidade de vida dessa gestante. Até a gestante que não está sentindo dor, tá? Então, é muito bom fazer esses exercícios para prevenir, tá? Prevenir uma possível dor. Agora, quando a mulher é ativa, pratica atividade física frequente, tanto a gestação como o pós-parto, é bem mais tranquilo, sem dores, sem desconforto, a gestação fica mais leve e equilibrada, como eu comentei sobre a minha experiência no pós-parto, né? E assim, ó, 4 itens, tá? De como evitar a dor lombar em gestantes. Primeiro, realize exercícios de controle do centro postural. Vamos ensinar a realizar uma ativação correta, tá? Muscular, bem como um trabalho respiratório adequado, utilizando músculos da respiração, que é o diafragma, tá? Que ele fica bem abaixo das costelas. A contração dos músculos do abdômen também, os músculos da coluna e os músculos do assoalho pélvico, que são fundamentais. Ensinando esse controle neuromuscular desde o início da gestação, fará com que a mulher tenha maior consciência das mudanças do seu corpo e também durante suas atividades de vida diária, conseguindo levar toda a gestação sem dor e com o mínimo de incômodo. Segunda dica: corrija sua postura, tá? Muitas das causas das dores lombar na gestação são devido à má postura, tá? E ainda a movimentação da gestante de maneira inadequada, tá? As orientações sobre uma boa postura dependerá da avaliação de cada gestante, tá? Pois cada uma possui uma característica intrínseca, fatores externos que influenciarão em sua postura, consequentemente, nas dores. Assim, avaliar como a gestante se senta, dorme, realizar sua transferência de peso durante o trabalho, na academia, como ela anda, é importante para observar as possíveis compensações e então saber o momento de interferir e corrigir adequadamente. Terceiro, controle o peso,
tá? Controlar o ganho de peso durante a gravidez é importante para evitar várias doenças gestacionais, como diabetes, a hipertensão, bem como o aparecimento das dores musculoesqueléticas também, tem a ver com o peso, tá? Ingerir alimentos saudáveis também, como frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, né? Proteína, como carne branca, ovos, auxiliam nesse controle. Porém, a orientação de um nutricionista é o mais adequado, pois somente eles saberão a quantidade adequada de calorias e nutrientes para cada paciente, para cada pessoa, tá? E assim, a quarta, seja ativa durante a gestação. Já está consagrada na literatura que os exercícios físicos têm papel fundamental na gestação, trazendo vários benefícios para a futura mamãe e para o bebê. Exercícios como caminhada, dança, pilates, a hidroginástica, natação e outras modalidades ajudam muito a prevenir essas dores lombares, tá? Assim como hábitos alimentar saudável. A orientação de um profissional do movimento, um fisioterapeuta e um profissional de educação física é fundamental para contribuir com esse processo, para que a gestante treine com segurança e sem dúvidas, tá? E quantas semanas vocês estão? Sente muita dor? Deixa eu ver, responder aqui as perguntas agora. WLF Tutoriais falando que sente muita dor de cabeça. Então, tem que ver certinho a questão da alimentação, tá? A questão da ingestão de sódio, tá? Do sal. Então, tem que ver para não sobrecarregar, tá? O que mais? Quem tem risco de ruptura uterina pode fazer esse exercício? Ruptura uterina, não. Tem que ficar quietinha em casa, tá? Você deve estar de repouso, né? Então, se o médico falou que você precisa ter esse repouso absoluto, é repouso, tá? Deixa passar essa fase, aí sim você começa a fazer, tá? Porque precisa ter toda a segurança, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer dor que apareça, tem que tirar essa dúvida com o profissional que está te acompanhando, com o obstetra, tá? Ele que vai liberar, vai falar, olha, tá tudo bem, pode fazer sem riscos. Aí, ok, tá bom? Consigo dormir de lado esquerdo, ótimo, tá? Dor de cabeça, as pernas. Ah, então, Keliane, né? Isso, Keliane. Você faz alguma atividade física? Tem que fazer, tá? A musculação também ajuda. Tá, Fernanda? Muito bom. Sobre os enjoos matinal, que posso fazer? Não consigo comer nada, me sinto fraca. Stephanie, você está com quantas semanas? Tem que ver certinho. Porque normalmente, se você tá com muito enjoo, e é só enjoo, ok. O problema é quando acaba passando mal, né? Acaba vomitando. E aí, se tiver muito assim, você não consegue comer nada, você tem que procurar ajuda hospitalar, tá? Porque aí você tem que ficar no soro, porque senão você fica fraca, você não consegue passar nutriente, né, para o seu bebê, e aí o bebê não se desenvolve bem, tá? Então tem que tomar cuidado. Procura ajuda, tá? Do seu médico, numa unidade de saúde, tá? Explica certinho. A Stephanie está de 7 semanas. Ah, é normal, então, Stephanie. Tem que aguentar um pouquinho. A minha dica vocês fazem, se acontecer de vomitar, espera um pouquinho, tá? Mas faz só um bochecho com água e cospe. E aí, depois de meia hora, tem que esperar um pouco para depois você se alimentar, tá? Não vá se alimentando logo após que quando você passou mal, porque realmente não é fácil. O comecinho da gestação tem mulheres que
sofrem muito com isso, né? Agora a Miriane falando como não pode fazer exercício, o taping ajuda a lombar? O taping dá uma aliviada, ele é um recurso que a gente trabalha também, né? Que eu trabalho também, mas ele é um recurso auxiliar, tá? Ele não é um tratamento, então é diferente, tá? Ele auxilia para dar uma sustentada nessa musculatura, só que precisa sim fazer os exercícios, tá? Agora, meninas, até agora, esse é o máximo, tá? Que consigo dar o conteúdo, né? Para vocês, de exercícios, durante uma aula, tá? E se você quer dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer, tá? Quando eu fui gestante, como eu falei, tive dores na lombar, comecei praticando alguns exercícios que foram excelentes, né? Na diminuição da dor. Por saber que as grávidas sofrem com essa dor, resolvi compartilhar esse conhecimento num curso mais completo, tá? Eu desenvolvi o método PelviFit, que faz parte do curso Gestante Sem Dor nas Costas. Agora sim, esse curso são 5 módulos, tá? Dentro de cada módulo tem as aulas, passo a passo, para você seguir certinho. Essas aulas são voltadas para você, grávida, a diminuir ou acessar suas dores na lombar em até 10 minutos, com exercícios simples, com poucos materiais, tá? Como eu já havia comentado, assim, com um travesseiro, um tapete, um lençol, coisa simples mesmo, tá? E assim, o módulo 1 tem aula 1 e aula 2, que é minha apresentação e a instrução para fazer o curso. Bem simples, tá? O módulo 2 tem aula 1 e aula 2 também, que entenda como você vai entender o seu corpo. Você vai... o desconhecido, né? O desconhecimento do próprio corpo e a quebra de crenças, né? E a aula 2 é a transformação do corpo para a gestação. O módulo 3 tem 3 aulas, tá? O primeiro, o que acontece quando você recebe depois do teste positivo, tá? O aula 2, mudanças no corpo. Quais são essas mudanças? Aula 3, quais os tipos de parto, tá? E o módulo 4 são os exercícios, tá? São 4 aulas. A primeira aula, a importância dos exercícios durante a gestação. Aula 2, a mobilidade da coluna lombar e da pelve. Aula 3, o fortalecimento do abdômen e do assoalho pélvico. E aula 4, o alongamento e relaxamento, tá? E o último módulo, que é o 5, que tem 2 aulas também. A primeira é como prevenir a dor lombar durante a gestação, tá? E a aula 2, as orientações finais, tá? Eu fiz aqui um esqueminha, né? Para vocês visualizar melhor, tá? Então, assim, ó, aqui é uma setinha, né? Então, o módulo 1, eu só preciso de uma ajuda aqui para passar aqui também. Então, só apertar. Apertar o quê? Espera aí, menina, só um minuto. Apertar onde? Compartilhar. Não está indo. Ai, meu Deus. Que aí dá para vocês verem, é melhor para visualizar, sabe? Isso aí, obrigada. Então, aqui, olha, é o módulo 1. Essa setinha aqui, o 1 aqui é você com dor, tá? E no 5, aqui você já vai estar sem dor, tá? Mas é tudo uma etapa. Você tem que, obrigada a assistir todas as aulas, ó. Módulo 1, apresentação e instrução. Benefício, ajuda você a entender como vai funcionar o curso, tá? Módulo 2. Módulo 2. Entenda o seu corpo, como funciona e as transformações que a gestação traz para a mulher. Os benefícios, ó, saber o que realmente está acontecendo com cada etapa da gestação, tá? Módulo 3. A gestante desde o teste positivo até os tipos de parto.
Os benefícios, ó, garantir tranquilidade e segurança na hora do parto, tá? O módulo 4 é a técnica pelvis fit, tá? Com os benefícios, que é diminuir a dor e os desconfortos nessa região da lombar. E o módulo 5, orientações e prevenções, tá? Benefícios, prevenir possíveis problemas futuros, como a dor na lombar, e evitar essa piora, tá? Então, se vocês verem, é uma linha, tá vendo? É uma continuidade, né? Então, você tem que ver o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui, você vai ter que já ter feito todas as aulas, todos os módulos certinho, e você vai ver essa diferença, tá? Agora, como que volta aqui? Peraí, meninas. Você quer Tirar de lá, é. Só para aqui. De compartilhar. É isso. Agora sim, como que nós vamos fazer isso, tá? Será um curso online, tá? Para qualquer gestante, como prevenção da dor, para aquelas que não têm a dor ainda, ou como início do tratamento, tá? Será pela plataforma Hotmart, que é a mais segura do Brasil, que trabalha com milhões de cursos, de milhões de profissionais, que podem, e vocês podem ficar tranquilas que é super seguro, tá? Os benefícios que vocês vão ter. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser durante a gestação toda. Ficará disponível esse acesso por até 1 ano, tá? Então, vocês podem até ajudar outras pessoas, né? Então, pode comprar até no início, né? Da gestação e fazer a gestação inteira, tá? Quantas vezes quiser. Então, vai estar ali liberado para vocês, tá? E esse curso é para pacientes que não têm tempo hábil e disponibilidade, né, para ir até uma clínica de fisioterapia para fazer um tratamento, né? Então, eu pensei nisso porque eu atendo muita gestante que, olha, é uma luta, né, para conseguir uma vaguinha na agenda para poder conciliar tudo, porque eu sei que a gestante já tem muitos exames para fazer, muita consulta, né? E aí, principalmente quem trabalha, vai ter que parar, né? Pega um atestado de horas ou de dia até, né? Dependendo do exame, ou se está com dor naquele momento, né? Então, para isso não acontecer, vocês podem fazer em casa, tá? Com esse curso e sem problemas, tá? E como que vai acontecer esse curso? É assim, hoje é quinta-feira, né? Eu vou liberando módulo a módulo, tá? Assim você terá tempo de assistir às aulas e anotar tudo suas dúvidas, tá? E já começar a entender sobre a gestação. O primeiro módulo, com as instruções e apresentação, estará disponível hoje mesmo, tá? Toda quinta-feira vamos ter um plantão de dúvida para nenhuma gestante ficar pelo caminho, tá? Com dúvidas. Assim consigo dar maior assistência para cada uma de vocês, tá? E logo após o plantão de dúvida, estará disponível mais um módulo. Então, toda quinta-feira tem plantão de dúvida e depois um módulo, tá? Depois que vocês concluírem o curso todo, vou abrir o plantão de dúvidas ao vivo uma vez no mês, tá? E também, se vocês comprarem comigo hoje o curso até meia-noite, tá? Vou dar alguns bônus de presente, tá? Que é uma aula sobre a diástase, tá? Explicar sobre a diástase, o que é e como prevenir a diástase, tá? Que é o medo do corpo não voltar, né, ao normal durante o pós-parto, de ter alguma insegurança nessa região do abdômen, tá? Vou dar também uma aula sobre a amamentação, tá? As dicas de uma amamentação correta, tá? O medo, né, que a gente tem de machucar o peito, a pega, a posição da criança,
tá? Então, vocês vão ganhar também, tá? E a última, são 3 bônus, tá? E as orientações pós-parto, tá? Então, você vai saber como vai funcionar seu corpo após o parto, para tirar a insegurança dessa nova etapa, né, da sua vida, e como lidar com essas emoções, tá? A importância de ter uma rede de apoio, ou o poder de virar como, de se virar também, né, como uma mãe solo, tá? E a rede de apoio que eu falo, não é só o marido, ou a mãe, sabe? É sempre alguém que está ali te apoiando, pode ser uma vizinha, uma tia, tá? Agora sim, meninas, esse bônus de orientação do pós-parto, se eu fosse cobrar de vocês, seriam R$ 200, tá? O bônus da diástase, R$ 500. E o bônus de amamentação, 400. Então, o total daria mais ou menos 1.100. Você vai levar de graça, tá? Comprando até hoje, à meia-noite. Agora, quanto que vocês acham que é uma consulta comigo no consultório? Tá? Presencial. Então, assim, uma consulta no consultório, eu estou cobrando na minha região aqui, tá? R$ 170 por sessão, tá? Então, assim, são 10 sessões no mínimo que a gente faz, né? Que o médico até recomenda. Então, normalmente é R$ 1.700, tá? Que presencial, né? Agora, o total de atendimento em consultório, né? Mais os bônus, daria um valor de mais ou menos R$ 2.800, tá? Mas eu vou fazer uma condição especial, tá? Para vocês que estão aqui na live comigo, tá? Que estão aqui nessa quinta-feira à noite, né? Que vai ser esse curso completo com tudo, com todos os módulos, 5 módulos, mais as 3 bônus, tá? Por apenas 12 vezes de R$ 103,11, tá? Ou à vista por 997, tá? As formas de pagamento, Aline, como que é? Pelo boleto, cartão de crédito ou Pix, tá? Pela plataforma do Hotmart. E esse valor, gente, é valor mínimo, que não daria nem R$ 3,50 por dia, tá? É um benefício que vocês vão comprar, você vai usar, você vai assistir às aulas, né? Assim, quantas vezes vocês quiserem, né? Então, e até 1 ano disponível. Então, aproveitem, tá? Porque, assim, como com R$ 3,50, o que vocês fariam hoje em dia com R$ 3,50? Se você fosse para a clínica para fazer a fisioterapia lá, nem o ônibus você paga, né? Então, você está com dor, você já está, né, incomodada, né, com alguns desconfortos. Então, assim, você vai e começa a pedir Uber, só que aí o Uber é mais caro do que R$ 3,50, né? Então, estou fazendo esse valor, tá? Bem abaixo do mercado, porque sou a profissional especializada que vai te ajudar a diminuir ou acabar com essa dor na lombar, tá? Se você for no médico, no pronto-socorro, obstétrico, né? Ele vai encaminhar para a fisioterapia, né? Pois gestante não pode tomar muita medicação, né? E se você for para academia, o professor não consegue aliviar a dor, ele só passa exercício, né? Só um treino. Então, eu poderia fazer esse curso para profissionais, mas optei para passar direto para vocês, gestantes, porque vocês vão economizar e muito, e vocês não precisam nem sair de casa, na verdade, né, para ir para a fisioterapia. Então, lembrando que o meu suporte é que vocês vão ter também, tá? Agora, a garantia, Aline. Que garantia que eu vou ter, né? É assim, garantia por lei são 7 dias, tá? Mas eu vou dar 15 dias de garantia incondicional. O que é isso? Quer dizer que não depende de condição alguma, tá? Se você comprou e não gostou por algum motivo, será devolvido seu dinheiro, tá? Sem qualquer questionamento, tá? Agora, para garantir esse método que realmente funciona, vou te dar uma garantia condicional.
que funciona assim. Toda quinta-feira vou abrir um plantão de dúvidas às 19 horas e logo após disponibilizo mais um módulo do curso, né? Você terá que assistir às aulas em 30 dias e fazer os exercícios para obter a melhora da dor. Caso você não melhore, vou agendar uma live diretamente com você. Vou tirar as dúvidas através do SOS Gestante, tá? Para analisar caso a caso, pois esses exercícios vão ajudar, eu garanto, tá? Através da plataforma Hotmart, tenho como acompanhar quem realmente está assistindo as aulas e quem não está, tá? Então, tem isso também que eu consigo ver, tá? Agora, atenção, grávidas. Agora, eu vou abrir o carrinho, tá? E lembrando que as 10 primeiras vão ganhar esse bônus, tá? E o acompanhamento individual, personalizado, online, direto comigo. Lembrando que essa mega oferta é só para as 10 primeiras que comprarem o curso até a meia-noite de hoje, tá? Vão levar de graça esses 3 bônus, super importante para as mamães ficarem mais tranquilas e terem a segurança que vocês merecem, para curtir e para passar a fase do pós-parto mais saudável. E se preocupar menos com o seu corpo, e ter mais tempo de curtir o seu presente, né, que é seu filho. E essa é a minha primeira turma desse incrível curso. Por isso, vou conseguir dar essa atenção maior, mapeando sua dor, seu desconforto, para você, gestante, curtir esse momento lindo e único da vida de uma mulher, e melhor, com zero dor, tá? Opa, já estou recebendo mensagem aqui do carrinho, né? Então, já temos algumas gestantes comprando e logo mais sem dor lombar. É isso aí, meninas. Vamos priorizar a saúde e o bem-estar e aproveitar esse período lindo, né, que é gestar seu filho ou filha. E, meninas, olha, as dores na região lombar durante a gestação são comuns, tá? Comum acontecer. Porém, não são normais. Então, a orientação, o esclarecimento desde o início é fundamental para que a gestação seja um momento único e prazeroso para a mulher, para que fique tranquila perante as mudanças em seu corpo de gestante, livre de sofrimento e de dores, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para ajudar, podem enviar aqui perguntas pelo chat, tá? E eu vou passar agora algumas fotinhos do meu dia a dia, tá? Para vocês verem o meu trabalho nas maternidades, tá? Para vocês verem um pouquinho. Deixa eu só passar aqui. Aí. Isso. Essa é a minha fotinho lá na maternidade. Aqui é o centro cirúrgico, olha. Essa paciente está fazendo uma cesárea, tá? Eu acompanhei ela no pós-parto, no pré-parto, né? E ela não obteve a dilatação necessária, né, para ter um parto normal, então ela teve que ter a cesárea, teve que fazer cesárea, né? Essa outra paciente, ó, essa daqui sou eu, tá? Que eu tô aqui em pé, ó. Estou auxiliando a fazer algumas manobras para aliviar a dor na lombar e na pelve, tá? Isso aqui, gente, é uma bola, tá? É a bola feijão, que é a bola da fisioterapia, para dar uma aliviada, tá? E a gente faz essas manobras. Aqui também, essa aqui sou eu, estou fazendo uma técnica para aliviar a dor bem na hora do parto, tá? Essa paciente e a anterior tiveram parto normal, tá? Aqui também eu dou a orientação na hora da amamentação, né? Então, essa paciente aqui, ela tá tendo as orientações necessárias, né? E assim, meninas, é aqui a última foto, a coisa mais fofa, né? Aí, quando o bebê nasce, a gente pode pegar um pouquinho no colo, né? Enfim, e fazer esse auxílio, né? Então, meninas, parar aqui.
Então é isso, tá? Espero ter cessado algumas dúvidas de vocês, tá bom? O carrinho vai ficar aberto, tá? Nesse final de semana e durante a semana da semana que vem também, tá? Então, assim, se vocês verem, né, pensem com carinho, vejam certinho, porque vale a pena, tá? Vocês vão ter acesso, tá? E eu vou dar esse suporte para vocês, tá? Então, fiquem tranquilas que eu vou acompanhar uma a uma, tá? Tudo certinho. Já tem algumas gestantes aqui que já compraram, então em breve eu mando mensagem, tá? Falando que se você está dentro dessas 10, tá? E é isso, meninas. Muito obrigada pela atenção, tá? Pela noite. Uma boa noite, bom descanso, tá? E um ótimo final de semana. Até mais!